Meus irmãos, eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Vou fazer melhor, irmãos. Eu cumprimento o povo mais bom, o povo mais bonito e o povo mais cheiroso da face da terra com a paz do Senhor. A paz do Senhor! Os irmãos vão dizer, mas nós somos isso tudo. Eu digo que sim e explico por quê. Somos bons porque nós temos Jesus. Bonito porque nós temos o brilho do Espírito Santo de Deus em nossa face. E cheiroso porque nós temos o perfume da rosa de Saron, que é Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os pés, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas, capítulo 15, e o versículo de número 22. Lucas capítulo 15, versículo de número 22. Eu confesso aos irmãos que em meu coração ardia em falar aqui nesta noite sobre um dos temas que por um tempo ficou distante dos nossos púlpitos, que é a mensagem do arrebatamento da igreja, a mensagem sobre a volta de Cristo. Mas com o passar do tempo, hoje está sendo trazida de volta essa mensagem, porque nós entendemos, irmãos, que nós estamos pertinho de sair desta terra. Quando nós estávamos falando sobre a lição, sobre Caleb e a sua perseverança, nós entendemos que uma geração que estava a um passo para entrar na terra prometida, pastor Edmar, e ao invés de entrar, eles deram meia volta. E dando meia volta é um substantivo feminino, que é dar as costas para aquilo que estava à sua frente. Eles deram as costas para a terra prometida. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo que nós temos visto muito isso. Muitos estão dando as costas para o céu. E o arrebatamento da igreja está às portas e nós temos que estar preparados. Mas Deus me fez e me levou a este capítulo. E eu quero estar falando sobre o seguinte tema. Dentro deste versículo 22. 3 presentes de Deus para aquele que se propõe a ir até o fim com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Ivan. Deus abençoe muito a sua vida, a pastora Marlene, a igreja. Pastor Edmar, Deus abençoe muito a sua vida. Me lembro do pastor Edmar, estávamos assentados à mesa na convenção. Achei um casal simpático, falei para Elisângela, e viemos fazer a biografia do nosso pastor. E encontramos eles no trevo. Aí eu falei, eu lembro deste casal. Pastor José falou assim, são os pastores de Rosa de Saron 2. Pensa num pastor sistemático, crente. Deus te abençoe, pastor Edmar. Estou feliz por estar aqui. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Então vamos ler. Mas o pai disse a seus servos, trazei depressa o melhor vestido, primeiro presente, ponde-lhe um anel no dedo, segundo presente, e sandália nos pés. Podem tomar os vossos assentos, pastora de Mauro, e nós já estamos abençoados. Deus abençoe esta mocidade. Eu, mais a Elisângela, ficamos por 3 anos na liderança de jovens em Guaraíta. Sabemos que é um trabalho árduo,
mas compensativo, pastor Edmar. Pastor Edmar, referindo à quantidade de jovens que têm ido embora. Toda regional está sentindo isso. Na regional da Guaraíta, 3 igrejas não tem culto de jovens, porque não tem jovens na igreja. Mas em compensação, existe uma geração que eu quero crer que está sendo levantada para fazer a diferença no mundo atual que nós estamos vivendo hoje. Vendo o filho do pastor Edmar louvar a Deus, e eu agradeci a Deus pela sua vida, meu filho. Valorize esse dom que há em ti. Tua chamada ela é grande e a tua jornada é longa. Pastor Ivan disse que me viu pregar há 23 anos atrás. Me converti, batizei escondido dos meus pais. Foi uma luta muito grande. Peguei a minha roupa, joguei para fora da janela, coloquei uma sacola e fui batizar. Com poucos dias de crente, eu querendo batizar, participando da reunião dos novos convertidos, me disseram, olha, espere mais um pouquinho. E eu falei, eu quero batizar. Chorei para batizar. E o pastor Odilon, vamos batizar o rapaz. E eles me batizaram. Eu me lembro que quando eu frequentava os cultos de oração, era a igreja cheia. Eu chegava na igreja, dobrava os meus joelhos e começava a falar em mistérios. O pastor Hermínio Cruz saía do púlpito e vinha ajoelhava do meu lado. E um determinado dia, eu cheguei e ajoelhei. O pastor Hermínio Cruz ajoelhou do meu lado. E nós começamos a falar línguas espirituais. Eu não o conhecia. Um profeta ali por nome de Lino. Era cego. O fogo caiu naquele momento e Deus usou aquele cego para falar comigo. E disse assim, meu filho, eis que tu passarás por uma prova muito grande. Mas lembra-te que eu passarei contigo. E depois que tu passares, eu entregarei uma bênção muito grande em tuas mãos. O dom da palavra. Em seguida fala com o pastor Hermínio, dizendo, e a ti, meu ungido, eu tenho te entregado este cargo. Tu tem cumprido como eu queria. Por isso breve te levarei para a minha glória. E os seus dias estão contados na face da terra. Quando eu ouço aquele cego profeta, Deus usando ele para falar com o pastor e comigo. Quando eu lembro, isso me fortalece. Menos de um mês, Deus levou o pastor Hermínio Cruz. E com 4 meses de crente, eu recebi a primeira oportunidade para estar pregando o Evangelho de Cristo. E eu estou aqui até hoje. E louvando a Deus pela vida da minha esposa. Só Deus sabe o que nós temos passado. Mas Deus tem nos sustentado. Em meio a tudo isso que ela passou e está passando, nunca ouvi pastor Ivan sair da boca dela murmurações. A bem da verdade, meus irmãos, é que isso nos dá força para caminhar. E nós não podemos parar. Nós não podemos parar porque a vitória não é daqueles que começam bem, mas no meio do caminho para. Não. A vitória são daqueles que começam bem e vai até o fim. E faz como o apóstolo São Paulo, cruza a linha de chegada
dizendo: eu passei por provações, mas eu combati o bom combate, eu guardei a fé, acabei a minha carreira. Quero dizer à igreja, é tempo de nós avançarmos e não retrocedermos. Muitos têm voltado para trás, e quem volta para trás nada conquista. Só conquista aqueles que avançam. E eu digo à igreja, a aliança aqui em Assembleia de Deus do pastor Ivan, o anjo desta igreja, é tempo de nós levantarmos a bandeira do evangelho e acreditar que Jesus Cristo voltará para buscar esta igreja, e pode ser hoje. E nós lemos aqui um texto, versículo que está inserido no capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o evangelista São Lucas. Este capítulo 15, ele é conhecido como o capítulo das coisas perdidas e achadas. Somente neste capítulo nós iremos encontrar 3 coisas que estavam perdidas e foram achadas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E se nós fizermos uma similaridade, uma comparação entre o capítulo 15 de Lucas e o capítulo 14, versículo 6 de João, que diz: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, chegaremos somente a uma conclusão: que para cada coisa perdida existe somente uma solução, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a ovelha perdida ele é o caminho, para a moeda perdida ele é a verdade, e para o filho perdido ele é a vida. Então nos conta uma parábola aqui, nos conta uma história. O próprio Senhor vai nos contar esta história. E vai dizer que um pai de família tinha 2 filhos. E o seu filho mais novo, dando vazão ao sentimento de sua juventude, dando vazão ao sentimento juvenil, ele vai chegar próximo de seu pai e vai dizer: pai, dai-me a herança que eu tenho por direito, a herança que me cabe. E a Bíblia mais que depressa vai dizer que este pai dá essa herança que esse filho tinha por direito. E então ele parte para uma terra distante, ele parte para uma terra longínqua, e a Bíblia vai dizer que ele começa a gastar a sua fortuna dissolutamente. Ele começa a gastar a sua fortuna de maneira corrupta. Ele começa a gastar a sua herança de maneira devasta. E quando este jovem atinge o mais baixo nível de degradação moral, espiritual, pobre, miserável, sem nada, sem dinheiro, sem herança, sem riqueza, sem a presença do pai, abandonado pelos pseudos amigos. Sabe por quê, meu jovem? Porque o mundo que vivemos hoje é um mundo de falsidade, é um mundo de engano, é um mundo, pastor Ivan, aonde você vale o que você tem, aonde você vale o que você possui. Se você tem muito, você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. Aí no mundo, você vale o dinheiro que você tem, você vale a casa que você tem, você vale o carro que você tem. Aí no mundo, o diabo ele pega o rico e faz ele ficar pobre, mas aqui é diferente. Jesus pega o pobre e faz ele rico da sua glória e do seu poder. Este filho foi embora, longe da casa, longe do pai, longe da família, longe do aconchego da mãe. Eu morei fora, pastor Ivan, por 2 anos. E era quase todos os dias eu tinha que descer, ir até um local onde tinha um telefone, mais de meia-noite, para falar com a minha mãe e com o meu pai.
A saudade era grande. E um dia eu estava na igreja, chega uma missionária lá. Ela pega o microfone e vai até mim. E diz assim: meu filho, o seu tempo aqui venceu. Eu estarei te levando de volta. E eu comprei a minha passagem e voltei. Vivi pouco tempo com meu pai. E eu tinha que pregar em um evento de missões em Goiânia. O meu pai, pastor Ivan, considerado um dos maiores embaixadores de folia do Vale São Patrício. Muito católico. Mas em minhas orações eu sempre pedi a Deus: Deus, nem que seja na última hora, eu quero a salvação dos meus pais. Eu estava em cima do monte às 2 da tarde com os irmãos da igreja, que eu estaria pregando à noite. O telefone toca, a minha irmã desesperada do outro lado. O nosso pai teve que ser levado para o Hugo, em estado grave. Essa foi a notícia que eu recebi em cima de um monte. Os irmãos da igreja me pegaram e me levaram. Me deram um suporte ali. E de repente o meu pai chega em uma marca, sangue por toda a parte do corpo. Ainda consciente. Quando eu vi o meu pai ali, naquela marca cheia de sangue, eu disse algo que jamais podemos dizer. Quando ele entrou para dentro daquele hospital, eu falei: eu nunca mais prego o evangelho de Cristo. Encerra por aqui o meu ministério. O irmão que estava comigo olhou e disse: eu vou ligar para o pastor e justificar a sua ausência. A minha irmã, que outrora era líder da igreja católica de jovens em Itapuranga, morando em Goiânia, já convertida, o seu esposo presbítero na igreja, ela olha para mim: nunca mais você fala isso. Nós não podemos fazer nada aqui. Vai pregar e deixa Deus trabalhar aqui. Quando eu chego na igreja, telão do lado de fora, a igreja lotada. Aquela multidão de pessoas ali, todos já estavam sabendo do que havia acontecido. Quando o pastor me passa o microfone, ele vai dizer: se você não conseguir pregar, pode devolver o microfone, tranquilo. Eu comecei a pregar, pastor Ivan. 5 minutos pregando, o fogo caiu na igreja. Parece que o vento veemente impetuoso entrou para dentro daquela igreja e línguas como que de fogo foram espalhadas no meio da igreja. E sabe o que eu fiz? Baixei minha cabeça e eu gritava dizendo: Jesus, o Senhor me desamparou. Quando eu disse isso, o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você me dizia: Jesus está te entendendo. E eu dizia: mas por que Jesus está me entendendo? E o Espírito Santo de Deus vai me dizer: porque um dia ele estava crucificado na cruz e ele estava dizendo: Deus, por que me desamparaste? Mas Deus não tinha desamparado. Meus irmãos, naquele momento eu pedi perdão a Deus e disse: Deus, nunca mais. Dois lugares que eu não gosto de ir, não gostava: hospital e cemitério.
No outro dia, minha irmã me liga e disse: eu tenho uma novidade para te contar. O que é? O nosso pai estava em uma sala, consciente. Fui lá e conversei com ele e falei do amor de Jesus para ele, que somente Jesus salva. Ele levantou as mãos e aceitou a Cristo. Mas quando foi no outro dia, por uma febre muito forte, ele foi para a UTI. Pastor Ivan, no 5º dia de UTI do meu pai, eu fui. Os psicólogos, as enfermeiras, os médicos vieram e preparando o povo que iriam entrar na sala de UTI. E eles disseram assim: olha, vocês vão entrar em um dos lugares mais pesados do hospital, UTI. Mas é bom que vocês entrem, faz carinho nos seus familiares que estão ali. E eu vou dizer, se eles não tiverem num sono profundo, eles podem ouvir, sentir e ter reação. Eu orei e falei: Deus, se o meu pai estiver no sono profundo, desperta ele, que eu quero que ele me ouça. Entrei. Eu cheguei mais ou menos dessa distância do meu pai e não reconheci o meu pai. 5 dias de UTI. E eu fiquei andando, a enfermeira veio e disse: quem é o paciente? Eu falei: meu pai. Qual o nome? É o segundo ali. Me machucou, me feriu, porque eu já tinha ido meu pai, eu não tinha reconhecido ele. Cheguei próximo de meu pai, peguei na sua mão, comecei a conversar com ele e disse: pai, o meu sonho, o senhor sabe, que é vê-lo cantando na igreja. Eu saí para pregar e levar o senhor para adorar a Deus. Mas quem dá e tira é só Deus. E se for para o senhor voltar, eu quero o senhor na igreja adorando ao Senhor. Mas se não for para o senhor voltar, e baseado no que a minha irmã me disse, eu quero dizer para o senhor, se o senhor entendeu que é só Jesus que salva, se não for para o senhor voltar, o senhor pode descansar em paz com Deus. Irmãos, ele apertou a minha mão. Quando ele aperta a minha mão, o aparelho disparou e apitar. E eu comecei a chorar, a sair lágrimas dos meus olhos, porque eu nunca tinha entrado em uma UTI. E disparou e não parava. Uma psicóloga me abraça, me tira a parte, a enfermeira vem e diz assim: meu filho, o que está acontecendo? Eu disse: o que está acontecendo com meu pai? Ela falou: meu filho, é porque o teu pai te ouviu, te sentiu, e ele teve uma reação. Quando ela disse isso para mim, em lágrimas, baixei a minha cabeça, e o Espírito Santo de Deus me disse assim: meu filho, hoje houve salvação a essa UTI. Eu estou aqui esta noite, meus irmãos, talvez pregando para alguém que está aqui, seus familiares não estão. Você está aqui, o seu esposo não está, a tua esposa não, teus filhos não estão aqui, estão dando trabalho, mas eu quero te dizer, pastor Edmar, enquanto existir Abraão de joelhos dobrados, fazendo a oração da fé, Deus não vai te desamparar. Acredite, confie, persevere, porque Deus está contigo. Esse filho vai embora, longe de casa, agora sem nada, e pior de tudo, acabou o dinheiro, pastor Ivan, veio uma fome sobre aquela terra. Imagine o desespero daquele moço, que tinha tudo na casa do pai. E do outro lado estava um pai, estava uma mãe, que estava preocupado com o filho, que estava longe, sem saber o que estava acontecendo com o filho. Um pai que não foi atrás do filho, mas quem sabe
todos os dias. Aquele pai chegava na janelinha, abria aquela janela e olhava a porteira, ou o cochetinho que estava lá ao longe, na esperança que o seu filho um dia haveria de retornar. Do outro lado estava aquele filho sem nada, a ponto de ir trabalhar e cuidar dos porcos e desejar comer dos restos dos porcos. Mas o que me chama a atenção é que um dia, aquele filho vivendo toda essa miséria, a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Caiu em si. E eu te pergunto, o que é cair em si? Cair em si, meus amados, é olhar para dentro de nós e ver quem nós éramos antes e quem somos nós agora. Aquele jovem, ele caiu em si, lembrou da sua casa, lembrou lá da mamãe, do papai, do beijo da mãe. Lembrou que ele tinha tudo na casa do pai e ele cai em si. E eu quero trazer aqui, abrir um parênteses para a igreja que me ouve esta noite. É tempo também de nós começarmos a cair em si, lembrar quem nós éramos antes na presença de Deus e como estão sendo hoje. É tempo de nós voltarmos a buscar a Deus como antes, consagrar a Deus como antes, buscar a Deus e jejuar como antes, porque eu quero crer que Deus vai trazer um grande avivamento, e eu acredito. É mentira do diabo que estão dizendo por aí que vocês é uma geração de jovens fracos, não vão vencer. É mentira, vocês são gerações fortes, vai vencer, vai conquistar. Vou voltar para o meu pai. E aquele filho volta. E aquele pai chega, abre a janela, e ao longe, ele vê uma figura, uma pessoa abrindo ali aquela porteira. Ele vai olhar e vai dizer: peraí, não é o meu filho? Será verdade que é ele? Aquela pessoa que abriu aquela porteira, sem camisa, descalço, pobre, magra, feia. E aquele pai vai olhar e vai dizer: não é possível. Saiu daqui rico, está voltando pobre. Saiu como quem tinha tudo, está voltando como quem não tem nada. Saiu com vestes, está retornando sem vestes. Saiu com sandálias nos pés, está retornando sem sandálias. Será verdade que é meu filho? E a Bíblia vai dizer que este pai reconhece aquele filho mesmo, aquele filho estando ao longe. E a Bíblia vai dizer, pastor Ivan, que este pai não se contentou em ficar parado na casa. Ele correu, abraçou aquele filho, beijou aquele filho e trouxe aquele filho até a sua casa e disse: olha, alegrai-vos comigo, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e hoje vive, e a partir de hoje vai ficar em casa. E eu digo à igreja, jovens que me ouvem esta noite: não saia da casa, não saia da presença de Deus. Deus tem coisas grandiosas na sua vida. E este filho volta e este pai dá esses 3 presentes. E os irmãos já perceberam que o número 3 aparece em destaque na Bíblia. Porque 3 fala da plenitude, da unidade
da Santíssima Trindade, constituída em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na Bíblia houveram 3 filhos de Noé, 3 filhos de Levi, 3 amigos de Daniel, 3 amigos de Jó. Na Bíblia houveram 3 livros de Salomão, 3 maestros de Davi. O tabernáculo existia 3 lugares: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Existia 3 líquidos: água, sangue e azeite. Existia 3 metal: ouro, prata e cobre. Na Bíblia houveram 3 amigos mais chegados de Jesus: Pedro, Tiago e João. O diabo, meus irmãos, ele fez algumas propostas para Jesus e Jesus deu 3 respostas poderosas no diabo. E Paulo diz que 3 virtudes, elas permanecem para sempre: a fé, o amor e a esperança. Há um ditado aí fora que a esperança é a última que morre, mas para nós a esperança nunca morre. Sabe por quê? Porque quando a trombeta soar, Jesus Cristo vai ouvir nas nuvens e nós sairemos desta terra, seremos guiados pelo Espírito Santo de Deus ao encontro do nosso Mestre. O pai vai dizer: você é meu filho. Mas o filho vai dizer: pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. E este capítulo 15, em casa com o pai, o filho encontrou o cordial amor paternal. O pai beijou. Em casa com o pai, o filho encontrou cuidado paternal. Deu um vestido ao filho. Ele encontrou comunhão com o pai e o pai o perdoou. O pai vai dizer: meu filho, eu te coloco uma veste. Traz aí um vestido e coloca no meu filho. É o primeiro presente que Deus nos dá. Vestido na Bíblia aparece 70 vezes. E vestido na Bíblia é sinônimo de túnica de capa. E nesse sentido, Jacó deu uma túnica a José, deu um vestido a José. Jonatas deu um vestido a Davi. E os soldados romanos lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Vestido na Bíblia, meus queridos irmãos, é sinal de proteção e segurança pelo sangue maravilhoso de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em meio a um povo que a cada dia está se afastando de Deus. Estão se distanciando de Deus. Nós estamos cercados por mortes, sequestros. Nós estamos cercados por crimes, seguido de morte, e assim vai. Há poucos meses em Itapuranga, uma mulher foi morta, cruelmente colocada, não sei se dentro de uma caixa, dentro de uma mala, e enterrada no fundo do quintal. Sabe o que é isso, irmãos? O povo a cada dia se distanciando de Deus. Mas eu venho esta noite dizer: é tempo de voltarmos ao primeiro amor, a manjedoura, e acreditar que o amor de Deus, ele estará sempre sobre a nossa vida. O pai está dizendo: meu filho, receba a minha proteção. E coloca um vestido naquele filho. Proteção. João 10:10 diz o quê? O ladrão vem somente roubar e destruir. Este é o trabalho dedicado espiritualmente por Satanás. O diabo, o seu maior ofício e o seu maior empreendimento é roubar a humanidade, roubar a tua alegria, o teu contentamento, a tua paz. Mas quando nós temos essa veste espiritual no nosso corpo,
nós temos a proteção de Deus. Proteção essa por um sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E hoje a nossa alma está debaixo desse sangue precioso. Aquele filho vai dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Diz: para aí, você ainda é o meu filho. Eu coloco vestes no seu corpo. Tu estás em casa agora, tu tem a minha proteção. Mas falta algo. Traz aí um anel e coloca um anel no dedo do meu filho. Anel na Bíblia, meus irmãos, aparece 7 vezes. E anel na Bíblia é símbolo de autoridade. Vocês lembram de José? Aquele moço que foi odiado pelos irmãos, lançado na cisterna pelos próprios irmãos e vendido como escravo, caluniado na casa de Potifar injustamente, e injustamente foi preso. E mesmo na cadeia, na prisão, ele foi esquecido. Mas quando chegou o tempo de Deus, Faraó mandou chamá-lo. Aquele moço que enfrentou tudo isso e passou por tudo isso, chega na presença de Faraó, interpreta os sonhos de Faraó, e Faraó olha para aquele moço e vai dizer: eu nunca vi na minha vida homem tão inteligente como este moço, tão ajuizado como este moço. E o que Faraó fez, meus irmãos? Pega um anel, coloca no dedo de José. Anel é símbolo de autoridade, e vai dizer: José, a partir de hoje tu serás governador do Egito, e somente no trono eu serei maior do que tu. Eu venho esta noite dizer à igreja: olha, você tem um anel em seu dedo, que é símbolo de autoridade. Exerça a autoridade de Deus na sua vida. O diabo pode pelejar, o inferno pode levantar, mas quando tem um jovem, um crente sincero, fiel, com a autoridade de Deus, o inimigo bate em retirada, porque a unção de Deus é maior na nossa vida. Tu tem vestes espirituais, tu tem um anel de autoridade em seu dedo. E terminando, pastor Átila Brandão conta a história que ele foi em um morro ali, salvo engano, do Rio ou Bahia. Tinha um moço guardando os carros ali. E ele olha para aquele moço e vai dizer: que esse tanto de carro, o que é isso? Todas as pessoas estão aí, o que é isso aí? Ele disse: olha, aqui é um centro espírita. E o pastor Átila vai dizer: mas para aí, o que você é aí no centro espírita? Ele vai dizer: olha, eu sou apenas o cavalo, porque todas as pessoas que o diabo usa são chamados de cavalo. Pastor Átila Brandão deu-lhe uma gravata e derruba aquele moço ao chão e diz para ele assim: olha, a partir de hoje o diabo vai andar a pé, porque chegou aqui um crente fiel debaixo da unção da glória de Deus. Há uma unção de Deus para a nossa vida, meus irmãos. Basta nós exercer essa autoridade. Esse filho volta para a casa do pai, recebe vestes espirituais, ele recebe um anel de autoridade e é colocado no seu dedo, e o pai vai olhar para os pés daquele moço e vai dizer: tu estás descalço, traz aí uma sandália, coloque uma sandália nos pés do meu filho. Na época de Jesus era fácil você saber quem era escravo e quem era filho. Bastasse olhar para os pés. Se estivesse descalço era escravo, se estivesse calçado era filho. E aquele pai vem, coloca uma sandália no pé daquele moço e vai dizer: a partir de hoje tu não és escravo, tu és filho. E eu venho esta noite dizer: nós não somos escravos, nós somos filhos de Deus, corredeiro com Cristo. E a bem da verdade é: a promessa vai se cumprir. Vamos sair desta terra.
Pastora Edmar, você foi muito feliz em falar que há um grande número de jovens com depressão, ansiedade. Mas já foi comprovado que a ansiedade também tomou conta das nossas crianças. Mas eu quero dizer para vocês, continue firmes. O moço chega para mim e disse assim: irmão Rogério, você acredita que a igreja do Brasil está preparada para receber uma grande perseguição aqui? Eu disse: de fato, a igreja não está preparada. Aí ele vai dizer assim: mas então a igreja então está perdida. Eu disse: não. Eu disse para ele: a igreja, ela cresceu em meio às perseguições. Em meio às perseguições mais ferrenhas, a igreja nunca perdeu, ela sempre cresceu. Eu sei que morreram muitos homens, mas homens que foram fiéis a Deus, dentre eles Policarpo. Quando falaram para ele: amaldiçoa o seu Deus, negue o seu Cristo, e ele vai dizer há 86 anos que ele só me faz o bem, eu jamais vou negá-lo. E a Bíblia, meus irmãos, vai nos dizer que nós, como servo de Deus, como a menina dos olhos de Deus, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por problemas, adversidades, mas a bem da verdade é: Deus estará conosco até a consumação do século. A igreja pode ser perseguida, mas quanto mais perseguida, a igreja vai crescer, a igreja vai crescer. Deus sabe disso e Ele prometeu. Deus tem um céu para nós. Coloque sobre os pés. Eu quero deixar essa simples palavra, mas eu não quero sair daqui sem antes fazer uma oração por você. Tem algum hino preparado aí, amor? Continuar tocando. O Espírito Santo de Deus me diz esta noite que tem pessoas aqui tentando resolver problemas com as suas próprias forças. E Deus manda te dizer: enquanto você estiver agindo assim, a vitória não vai chegar. E Deus manda te dizer esta noite: dependa dEle. Valorize, meu jovem, cada momento aqui na casa de Deus. Valorize o dom que há em você. Vocês já perceberam uma quantidade de jovens que estão partindo para a eternidade sem Cristo? Todos os dias você vê a notícia: foi embora, partiu. Mas você está aqui esta noite buscando. Você está no melhor lugar nesta noite. E eu quero esta noite fazer uma oração por vocês. Fazer uma oração pela igreja, pedindo a Deus que Deus venha fortalecer a sua vida. Nos momentos mais difíceis do apóstolo São Paulo, antes da sua partida, momentos em que ele foi abandonado por alguns dos seus companheiros,
Momentos em que ele, na primeira sua defesa, ninguém esteve ali apoiando ele, mas ele disse: olha, uma coisa é verdade, o Senhor Deus estava me assistindo e me revestindo de força. Deus está te assistindo. Está difícil? Deus está te assistindo. Está difícil? Deus está te assistindo. E ele esta noite vai te revestir de força, de poder e autoridade. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, te apresento, Pai amado, esta igreja. Continua abençoando teu servo. Cremos, Pai amado, que o Senhor tem muitas coisas lindas para fazer neste lugar, nesta região, nesta regional. E eu posso dizer, Pai amado, com toda a igreja nesta noite, eu posso dar um grito aqui esta noite, para o inferno todo ouvir. Eu digo: Deus, o diabo perdeu nesta regional, o diabo perdeu na nossa vida, na vida da igreja, e o Senhor venceu. Recebe em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus, aleluia. Pode sentar. Louvado seja o nome.